Oi galera, e aqui é a Sayu e hoje eu vou falar de um assunto que eu acho bem importante, ainda mais por todo o fuzuê que tá tendo por causa das eleições e agora desse segundo turno que estamos tendo, né? Eu não vou me posicionar aqui, já me posicionei no meu Instagram, então quem me segue lá já viu, provavelmente tem algumas pessoas que até pararam de me seguir por causa disso, né? Umas 250 pessoas, mas sem sentimentos, né? Bem, o mundo faz pagar, né? Brincadeira, tá? Mas, enfim, eu acho idiotice você parar de seguir alguém, sendo que eu não fui nem um pouco ofensiva no que eu falei lá, mas... Bem, cada um sabe o que faz, né? Enfim, não vou me posicionar aqui no canal, até porque o canal não é pra isso. Eu já fiz isso no Instagram, quem quer me seguir no Instagram, meu Instagram é isabela.sayuri, então me segue lá, que eu tô precisando de seguidor, porque agora eu tô com menos. Mas o que eu vou falar hoje é sobre a gente respeitar pessoas diferentes, que pensam diferente e que são diferentes também. E claro, isso é também por causa das eleições, mas... Tô saindo. Aí apareceu 3 caras, eu matei 2, aí o último matou, fiquei puto. Era o último. Vai, sai logo! Fecha a porta! Enfim, eu vou continuar depois disso. É claro que eu tô falando isso principalmente por causa das eleições, que trouxeram tudo isso muito à tona, mas é claro que é uma coisa assim, muito do dia a dia, que a gente precisa falar diariamente sobre isso. Eu pessoalmente tentei discutir política por acho que uns 2, 3 dias, e depois eu simplesmente não consegui mais, porque eu acho assim, que uma discussão você tem que estar aberto pra você ouvir o outro. E eu tentei fazer isso, mas o outro não quis me ouvir, né, no caso, porque recebi muitos xingamentos e muitas coisas que menosprezavam a minha inteligência, tipo, pessoas falando, ai, você não entende nada de política, ou pessoas falando que eu tenho que pesquisar mais, tenho que estudar mais. Querido, você não pode pressupor que as pessoas não saibam menos que você quando sai numa discussão, entendeu? Então por que você vai discutir se você já acha que sabe mais que a outra pessoa? Não faz nenhum sentido, certo? É muito difícil a gente conviver com as diferenças, porque a gente, quando nasce, a gente nasce numa família rodeado por pessoas que são de uma forma, né? E nossa primeira interação social é com essas pessoas. Então, a gente molda o nosso modo de ver as coisas muitas vezes associado a essas pessoas. Eu acredito que quando a gente nasce, nós somos como uma folha em branco. E então a maneira que a gente interage com o mundo e com as pessoas, ela acaba escrevendo em nossas folhas, entende? Tipo, nós acabamos sendo escritos pela forma que a gente interage e vê o mundo e sente o mundo, né? Por isso é claro que você não vai entender de primeira como fulano vai votar em ciclano, porque você não vai entender como essa pessoa tá vendo a vida, sabe? E eu não tô dizendo que a gente deva tolerar tudo, porque eu acho que ódio é uma coisa que a gente não deva tolerar e incentivar. Mas eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente pra tentar entender o porquê as pessoas estão votando em ciclano, ou porquê que as pessoas estão votando em fulano. E os dois lados abrir as suas mentes pra gente conseguir se entender melhor. Porque às vezes a gente tá do mesmo lado, lutando pela mesma causa, e parece que a gente tá brigando, entende? Eu acho que o principal realmente é essa coisa. A gente vê o outro como um inimigo, como o outro. A gente não vê como uma parte de nós também. Porque é muito simples, o outro não é só o outro. Por mais que a gente seja moldado de maneiras diferentes, as pessoas são pessoas ainda. Então aquele fulano que você não consegue ter nenhuma intimidade ou consegue entender nem um pouquinho, ele é tão humano quanto você. Então por isso que a gente adora falar, fulano é um monstro, fulano não é um ser humano. E a gente adora colocar essa pessoa como o antagonista da nossa vida, como, esse é um burro, esse é uma pessoa sem informação. A gente adora colocar o outro como alguém inferior a gente. E talvez essa pessoa não seja inferior a gente, talvez ela tenha um pensamento diferente. Eu tinha esse pensamento de achar que todo mundo que pensasse diferente de mim era automaticamente inferior. Até descobrir que pessoas que, sabe, que são estudadas e tal, elas têm um pensamento diferente. E muitas vezes você não sabe o porquê ela é assim. Mas existem motivos para a pessoa ser assim. A vivência dela, o modo que ela viveu o mundo, que ela viu o mundo, talvez a idade dela que seja muito diferente da nossa geração.
Porque a nossa geração, ela pensa muito diferente das gerações antigas. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem que mudar, a gente tem que evoluir, é o que eu acho. Eu não acho que a gente tem que ficar preso a coisas do passado, porque a humanidade, ela muda, está em constante mudança, e essa mudança é incrível e maravilhosa, entendeu? Resumindo, espero que nessas eleições vocês pensem de uma maneira clara, de uma maneira gentil com o próximo, e se alguém discordar de você, converse e não, tipo, queira brigar com a pessoa. É uma discussão em que os dois estão brigando e tentando, tipo, um falando de uma coisa, outro falando da outra. Isso não é uma discussão nem um pouco saudável ou que vai acrescentar em algo. É tipo duas pessoas querendo mostrar que sabem mais que a outra. E aí, né, sabe? Não vai dar em nada, então não entre em discussões assim. Se você vê que alguém chega de maneira agressiva falando com você, corta na hora, vai tipo, respirar, você só vai se estressar, sério. Tipo, respira, vai catar o que fazer, sai um pouco das redes sociais, tenta ler um livro, assistir uma série, alguma coisa assim. Não entre nesse joguinho das pessoas de tentar deixar você bravo, de tentar deixar você desconfortável. A gente tem que ouvir os dois lados sempre, é o que eu acho, ao menos. Claro, a gente tem que ter um lado, que eu também acho que a gente não pode ser o isento. E se você não decidir em que lado você vai ficar, desculpa, alguém vai decidir por você o destino do país. Pesquisem, se informem e, claro, conversem. Porque é quando a gente tem esse contato com o diferente que as nossas ideias evoluem. Você quer continuar discutindo com a parede, porque você vai discutir com uma pessoa que concorda totalmente com você, você não vai adquirir muitas coisas, sabe? Então é melhor você conversar com a sua parede, entendeu? Porque ela vai concordar super com você, mas você não vai ter nenhuma evolução. E a gente tem aquela coisa de se manter fechado pro mundo de fora e, sabe, se colocar um casulo na gente, porque, claro, é desconfortável a gente ter que ouvir que tá errado, ou a gente tem que ouvir que o outro tem um lado certo dele também. É desconfortável e muito agoniante, sabe? Mas a gente tem que enfrentar isso pra crescer não só como ser humano, mas como um cidadão, entendeu? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu não me fiz muito clara, eu pretendo fazer um vídeo só sobre empatia, que eu vou postar depois, pra deixar um pouco mais claras as minhas ideias sobre essa questão do outro. E não falar tanto das eleições, assim, que esse aqui eu falei, porque é uma coisa que não dá pra ignorar, né, gente? Tá acontecendo, é uma coisa que tá movimentando o país todo, e a gente não pode ignorar e fingir que não acontece. Enfim, não esqueçam de dar o seu like, de comentar o que vocês acharam, não me xinguem, por favor. E de mostrar pros seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais, que ajuda muito, gente. Eu preciso dessa ajuda, porque chegando a 5.000... eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram. Se chegar a 5.000 inscritos aqui, eu vou fazer um sorteio no meu Instagram. Sim, é isso que vai acontecer. Estranho, mas eu não sei fazer sorteio no YouTube, então... E é isso, gente. Tchau e beijinhos!